A nossa aula de hoje, né? Trabalhar aí a fase adulta. E, para começar, é importante vocês terem em mente o seguinte, né? O que significa adulto, né? Quando a gente pensa no significado aí da palavra. Então, olha só, a palavra adulto, ela tem ali como origem, né? Ela vem do latim adultus e significa crescido. Então, está associado com o nível de crescimento e maturidade biológica. É quando o indivíduo atinge o máximo do seu crescimento e de suas funções biológicas, né? O que a gente caracteriza ali como maioridade. Então, é importante vocês terem em mente o seguinte: quando a gente pegou lá no desenvolvimento humano 1, nós trabalhamos, né? A questão do Piaget, né? Falamos ainda sobre Henri Vallon, Vygotsky. Esses teóricos, eles colocam de forma muito clara o desenvolvimento, né, do indivíduo durante ali a infância e a adolescência. Porque é justamente nessas fases, na infância, na adolescência, onde você tem a maior evolução, né, em relação a esse desenvolvimento. As maiores transformações físicas, as maiores transformações psíquicas, né, em relação à construção de personalidade, identidade, e isso acontece durante essa fase inicial do desenvolvimento, durante a infância e durante a adolescência. Então, por exemplo, Piaget coloca que a partir do operatório formal, né, vamos lembrar aí as fases segundo Piaget. Quem consegue lembrar aí para mim quais são as fases do desenvolvimento humano segundo Piaget? Pega a colinha aí do semestre passado. Fala aí para mim. Procura no seu caderninho. Fases do desenvolvimento humano segundo Piaget. Qual que é a primeira fase? Todo mundo falando junto. Qual é, gente? Lembra lá do Piaget? Quais são as fases? É aquelas fases sensório-motor? Operação concreta? Isso mesmo. As outras eu Vamos esqueci. lá. Então, vamos lá. Lembra aí. Sensório-motor, não é? Sensório-motor, de 0 a 2 anos. Certo? Pré-operatório, perfeito, Lico. De 2 a 7, ótimo. Depois. Período das operações concretas. Ótimo, operatório concreto, que é aquela fase escolar, né? De 7 até uns 11 anos. E depois? Período das operações formais, que é 11... Operatório formal, maravilha, a partir dos 11 anos. E depois? Não tem depois. A última fase, descrita por Piaget, é a do operatório, o quê? Formal, né? Que é a partir dos 11 anos. Então, lá no operatório formal, é quando você tem esse desenvolvimento de um tipo de pensamento, né, das operações lógicas, do pensamento dedutivo e hipotético, ou seja, a capacidade de abstração, isso tudo estaria associado com a fase do operatório formal, que se alcança a partir ali, né, você tem essa construção a partir dos 11 anos. Ou seja, né, será que durante a fase adulta, pensando da perspectiva de Piaget, aquele indivíduo não evoluiria? Não é isso. A questão é a seguinte: segundo Piaget, o maior grau
aí de maturidade, aonde você tem o máximo dessas funções, né? A construção ali dessa capacidade, pensando na questão cognitivista, porque Piaget tem a função, tem esse enfoque, né, bem cognitivista. Então, em relação à cognição, a partir dos 11 anos, você já tem esse processo ali de construção do pensamento formal, né, operatório formal. Então, olha que interessante, né? Quando ele trata de evolução, de desenvolvimento, ele foca mais na infância e na adolescência, né? Porque depois dessa construção ali do operatório formal, que é alcançada na adolescência, isso se mantém ao longo da vida. Mas nós temos outros teóricos que destacam, né, quais são as características e essa evolução que ocorre na fase adulta. Vamos lá. Se o indivíduo ele alcançou o nível ali cognitivo, né, em relação ali à sua potencialidade de aprendizado, ele já alcançou porque ele já está no operatório formal. Segundo Freud, nós temos ali que todos os seus aspectos, né, você tem aquela fase realmente genital, onde você tem toda a sua sexualidade, com toda a sua potencialidade psicossexual, né, está aí com toda essa maturidade, né, em nível sexual. Se a gente parar para pensar, por exemplo, em Vallon, na psicogenética, o último estágio também de Vallon é o quê? Da puberdade e adolescência, que seria a partir dos 11 anos. Então, como que o adulto se desenvolve? Como que a gente poderia estudar desenvolvimento humano em relação ao adulto? O que vocês acham? Qual é o tipo de transformação que ocorre na fase adulta? Porque desenvolvimento está associado com evolução. Evolução seria um processo de transformação. Se eu digo que a questão sexual, que a questão cognitiva já estaria ali consolidada, alcançou o máximo ali do seu crescimento, qual é o tipo de desenvolvimento que ocorre na fase adulta? Todos falando juntos, isso mesmo. Vamos lá, Kelly, fala para mim. O que você acha? Qual tipo de evolução, qual tipo de transformação que ocorre na fase adulta? Eu penso que seria a questão da mediação cultural, o histórico de vida do sujeito, o ambiente, seus ideais, valores, morais, éticas, sei lá. Isso, estaria associado às crenças, né? A questão aí associada é com essa questão psíquica do indivíduo, certo? Esses conflitos, esses dilemas, essas experiências, né, que são, a partir dessa mediação sociocultural, que são impostas a todo momento, aonde aquele indivíduo tem que se reconstruir em relação aos aspectos psíquicos, né? Então, muito bom, viu, Kelly? Obrigada. Então, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre alguns teóricos, tá? Deixa eu conferir. Eu vou falar com vocês sobre alguns teóricos que focaram aí nesta questão aí das fases do desenvolvimento durante a fase adulta. Um deles foi o Erik Erikson, né? Nós estudamos aqui a questão do Erik Erikson, esse esqueminha muito bacana aqui mostra
o aumento aqui, né, o desenvolvimento psicossocial, segundo Erik Erikson, associado com um aumento na complexidade, né? Lembrem, quando eu falo de Erik Erikson, ele coloca que cada fase do desenvolvimento ela é marcada por um conflito psicossocial, certo? São esses conflitos que levam ao nosso avanço, são esses conflitos que são os promotores, né? Que são esses conflitos, eles funcionam como um combustível, como uma energia para que se tenha essa evolução, esse desenvolvimento. Então, só para relembrar aqui, olha, nós temos, por exemplo, aqui na fase da infância, certo? A questão da confiança, por exemplo, né? A fase aqui da confiança, da desconfiança, a fase da autonomia, né? A fase da autonomia ou dúvida e vergonha, a iniciativa ou culpa, né? A questão da da proatividade, né? Ou a inferioridade, a identidade ou a construção ali de uma identidade difusa. E por fim, olha aqui, quando a gente acompanha, por que nós temos uma disciplina, né? Eu lembro aí que quando eu fui dar desenvolvimento, eu comecei a dar o desenvolvimento 2, aí falaram assim, desenvolvimento 2 vai trabalhar com adolescência, e desenvolvimento humano 3 vai vir para... Na verdade, se você observar, a maior parte aqui, ó, isso em todos os teóricos, a maior parte dessas transformações se dão da infância, da primeira infância, até a adolescência. Tá vendo? Que o número de fases aqui, que as transformações são muito intensas, né? Quando eu penso na fase adulta, estaria associada com esses 3 degraus aqui, ó. No caso de Erik Erikson, né? Lembrando que muitos dos teóricos estudados param por aqui, certo? Param aqui na adolescência, né? Que seria a fase onde você tem uma maior transformação. Mas no caso de Erik Erikson e Jung, por exemplo, que eu vou citar hoje, né? Ele coloca ainda outras fases, tá? No caso do Erik Erikson, anota aí para mim no seu caderno, por favor. Fases, né? Se você não tem, confere se vocês têm aí. Eu acho que eu já pedi para vocês anotarem no caderno essas fases. Eu pedi para vocês fazerem um quadro, não foi? Dá uma conferida. Ô, Nayara, você fala sobre a teoria do desenvolvimento psicossocial? Exatamente. A gente tem, sim. Tem aí, não tem? Ótimo. Agora, pega esse quadro e vai fazer o seguinte, você vai pegar as 3 últimas fases e vai fazer um asterisco, tá? Contemplando, indicando que contempla a fase adulta. Seria a maioridade jovem, que vem ali de 21 a 40 anos. Qual que é o conflito nessa fase? De 21 a 40 anos. A crise do adulto jovem? Isso. Qual que é a crise? Quais são as palavras que estão associadas aí no seu quadro? Ô, Nayara, a intimidade e isolamento. Intimidade e isolamento, perfeito. Intimidade e isolamento. Depois, meia-idade, de 40 a 60 anos. Produtividade versus estagnação. Perfeito. E por fim, acima de 60 anos. Integridade versus desesperança. Maravilha, maravilha. Então, pronto. É isso aí. É justamente sobre isso que nós iremos discutir nos próximos capítulos da nossa disciplina, tá? Sendo que a unidade 3, ela foca nessas 2 etapas, tá? A unidade 3, que é a fase adulta, vem aqui na maioridade jovem e meia-idade. A unidade 4 do livro, que trabalha sobre o processo de
envelhecimento, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Vamos lá, então. Quando eu penso na maioridade jovem, 21. Vamos lá. Quando eu penso... Nossa, peraí, só um minutinho, gente, rapidinho, tá? Pega aí a questão da intimidade e isolamento, só um minuto. Oi, oi, oi. Ouvindo? Sim. Passa pano. Vamos lá, então, gente. Quando eu penso aqui na maioridade jovem, de 21 a 40 anos, né? Vamos lá, vamos pensar aqui sobre esses trechos. Eu tirei esse material lá do livro didático de vocês, tá bom? Olha só, no início da idade adulta, o desenvolvimento bem-sucedido requer a capacidade de renunciar suficientemente à identidade independente para comprometer-se em uma relação verdadeira íntima, né? Então, o que está sendo colocado aqui? O que vocês entendem sobre esse parágrafo associado com a intimidade? Seria que o jovem adulto ele é capaz de assumir compromisso sentimental, profissional, e nesse caso tem que sacrificar algo em troca? Exatamente, Kelly, perfeito, perfeito. Seria essa questão de abrir mão, renunciar a determinados aspectos em relação ao eu quero, eu posso, em prol de uma relação mais consolidada, né? Uma relação que tem ali uma intimidade. Muito bom. Agora, em relação ao isolamento, se manifesta no receio que o sujeito tem de não se sentir reconhecido. Se esse receio ou isolamento for demasiado, pode levá-lo a uma regressão psicopatológica relacionada ao conflito de identidade, né? Então, olha só que interessante. Enquanto nós necessitamos, né, de determinadas, deixa eu só destacar aqui para vocês verem os termos, né, antagônicos, a questão do conflito. E isso sempre acontece, né, gente? Em todos os momentos. Olha só, você renuncia à sua identidade, o seu eu, abre mão de determinados aspectos para ter um comprometimento com uma relação íntima com o outro. Entretanto, tem o outro lado, né? Que seria aqui o outro peso ali na balança, que é o quê? O receio de não se sentir reconhecido. A partir do momento que você abre mão de parte da sua identidade para estabelecer essa relação íntima, né? Então, esse isolamento pode levar ao quê? A uma regressão associada ao conflito de identidade. Então, percebam que esse tipo de conflito psicossocial, ele está presente, né, segundo Erik Erikson, em todos os indivíduos. É algo natural. É algo natural de ser vivenciado, né? Esses conflitos, e são justamente esses conflitos que promovem o quê? A nossa
mudança, a nossa transformação, a nossa evolução. Em relação à maioridade jovem, aqui neste momento está tudo bem? A gente vai falando mais a partir de outros teóricos, mas aqui deu para acompanhar a questão de intimidade e isolamento? Sim. Generatividade versus estagnação. Generatividade, pessoal, está associado com produtividade, certo? Então, é aquela questão de eu trabalho, eu tenho uma família consolidada, eu tenho filhos, a questão do ter, ser e ter, certo? Porque a partir da meia-idade, pensando em questões socialmente construídas, tá? Você tem algumas, a partir ali daquela questão coletiva, né? A pressão social mesmo, você tem algumas metas que já espera-se socialmente que tenham sido alcançadas à meia-idade, né? Então, uma questão de uma ascensão profissional, né? Uma estabilidade em determinado aspecto profissional, a questão de uma família, ter filhos, então associado com uma produtividade. E aí vem o conflito versus a estagnação, quando o indivíduo nessa fase não consegue alcançar, né, aquelas metas impostas socialmente. Dá uma lidinha aí nessa frase para a gente poder discutir. Absorva. Ô, Nayara. Oi. Aqui. Aí. Vamos lá. Generatividade versus estagnação. Representa a relação que o homem mantém com a sociedade e seu zelo com a geração futura. O que vocês entendem aqui sobre essa questão de generatividade? O que eu posso destacar aqui? Geração futura, filhos, zelo, né? Então, quando a gente viu aquele videozinho, depois reveja o vídeo que eu passei para você sobre Erik Erikson. Ele fala muito disso, do cuidado parental, da questão dessa figura de cuidado. É quando se tem uma maior pressão realmente em relação a filhos, ou até mesmo que durante o seu trabalho, sua profissão, como é o caso dos professores, por exemplo, envolve essa questão de cuidado, de orientação e de zelo, tá? Já a estagnação pode se fazer presente, sendo necessário resolver o que ficou pendente emocionalmente. Então, a estagnação é quando você tem algo travando aquele desenvolvimento, né? Travando aquela produtividade. Geralmente associado com aquelas questões reprimidas que ficaram, sentimentos suprimidos que geralmente ficaram ali recalcados no seu inconsciente, certo? E que impede ali ou dificulta esse avanço, né, em relação à maturidade adulta. Nayara, Diga, Kelly. Essa questão da crise psicossocial nessa idade está relacionado ao sentimento de impotência, de não ter constituído uma família, ou não ter tido uma profissão desejável, de status, essas coisas, não? Exatamente, Kelly, perfeito. Que aí seria o quê? O conflito associado com a estagnação, né? Isso mesmo que você citou. Então, lembre bem do seguinte, que esses dois elementos conflitantes, eles estão presentes a todo momento.
Mas, ora, o indivíduo ou determinados indivíduos podem ter essa balança pesando para o lado de cá, e isso vai causar problemas ali, certo? Né? Problemas em relação ao seu desenvolvimento, quando ele se sente estagnado, né? Ou até a questão da generatividade pode causar um comprometimento em outras esferas. Concorda? Né? Se você tem aqui é como se fosse aquela questão, você foca toda a sua energia em determinado aspecto, como, vamos supor, em relação à família, e aí chega nessa fase e, poxa vida, eu dediquei tanto para minha família, agora os meus filhos são adolescentes, os meus filhos são maiores e eu não investi na minha profissão. Certo? Então, os conflitos, eles podem aparecer de diferentes formas, de acordo com a subjetividade e de acordo com as vivências daquele sujeito. Mas a questão principal é que, pela natureza humana, esses conflitos estão associados com a meia-idade. Estes momentos de repensar essas questões. Deu para entender? Deu para entender? Sim. Seria a imersão em si, né? Exato, perfeitamente, né? Isso desde aqui, ó, né? Desde aqui da fase adulta. Na verdade, o que se tem? Então, vamos pensar aí. Em relação a esses conflitos psicossociais, se você pensar... Deixa eu voltar aqui. Durante a infância, tá? Você tem uma dependência do outro muito grande, certo? Você tem uma dependência aqui do outro muito grande, a questão da vergonha, a questão da culpa, a questão da responsabilização. A partir do momento aqui da adolescência, onde você constrói a sua identidade, né? Onde você tem esse processo de construção da sua identidade, aí essas fases seguintes estão envolvidas com aquilo que a Kelly falou perfeitamente, que seria o quê? Essa imersão em si mesmo. Essa questão do autoconhecimento e a resolução dos seus conflitos pessoais. Perfeito, Kelly. Pessoal, em relação a Erik Erikson, deu para pegar? Sim. Vamos falar um pouquinho aqui, então, de Winnicott. Winnicott, nós falamos um pouco também. Oi? Nayara, tá faltando a integridade e o desespero versus desesperança. Sim. A maturidade. Essa. Desesperança, como é acima de 60 anos, a gente vai voltar a falar lá na unidade 4. Tá. Tá bom? Porque o livro dividiu dessa forma. A unidade 3, a gente vai dar esse retrospecto das teorias e apresentar outras, mas com enfoque na fase adulta. E na unidade 4, a gente vai falar sobre a parte do envelhecimento. Então, aí eu volto a falar um pouquinho sobre Erik Erikson. Entendi. Certo? Então, vamos lá. Focando, então, nessa fase adulta ali, né, que seria o adulto jovem, meia-idade. De acordo com o Winnicott, o que nós temos aqui? A abordagem winnicottiana, ela coloca uma coisa muito interessante em relação às tarefas, vamos dizer assim, as ações que devem ser alcançadas, que devem ser desenvolvidas para que se tenha um adulto saudável, certo? Um adulto saudável consegue cumprir estas 4 tarefas, ok? Seria como se fosse uma avaliação do desenvolvimento do adulto, para ver se ele tem a maturidade suficiente para se desenvolver como sujeito pleno. Tá dando para acompanhar? O que a gente estudou sobre o Winnicott, gente? Dá uma olhada aí no seu caderninho. O que a gente viu sobre o Winnicott? A importância da família. Acho que a palavra-chave, quando se fala dele, é a maternagem.
Exatamente, muito bom. A maternagem, lembrando que o Winnicott coloca o seguinte, que o ser humano ele precisa do outro para se desenvolver. E esse papel, essa maternagem, não está associada apenas com a mãe, mas sim com todo o ambiente. Então, foi justamente quando a gente discutiu sobre os jovens infratores, por exemplo, e a responsabilidade que a sociedade tem para com esses jovens, porque não foram fornecidas as necessidades básicas, né, como sociedade, como Estado. Então, nesse sentido, né, lembrando aí dessa questão da maternagem, só para vocês fazerem o link ali, tentar ver a luz de Winnicott, né, ele coloca essas 4 tarefas, que são as seguintes, tá? Primeiro, devemos permanecer na linha do amadurecimento, que começou, olha só, sempre amadurecer, que começou quando éramos bebês, sem pularmos etapas, ou, ao contrário, ficaremos presos em algum ponto no nosso desenvolvimento emocional. Gente, falou, então anota isso no seu caderno, pelo amor de Deus. Falou da fase adulta, o tipo de desenvolvimento que nós estamos citando é o quê? Desenvolvimento emocional, tá? Lidar com os conflitos psicoemocionais, ok? Ficaremos presos, se a gente não conseguir amadurecer neste sentido, ficaremos presos no desenvolvimento emocional. Outra coisa, devemos desenvolver um modo de vida democrático, né? Então, ter uma visão daquele todo e ter uma noção sobre a importância da coletividade, né? A importância do coletivo. Gente, nós temos visto tanto nesse momento aí dessa pandemia, que é algo realmente assim inesperado, né? E que nunca vivenciamos algo nesse sentido. E tem tanta pessoa furando a quarentena, furando o isolamento social, sem esse sentido esse sentimento de coletivo, né? Eu vi, por exemplo, uma reportagem que saiu nesse final de semana, que foi ontem, né, domingo, então o pessoal saindo para caminhar na rua, enfim, sem máscara, em grupos, e eles tiveram que fechar vários pontos na cidade, imagina isso, né? Pensando aqui na questão da vida democrática, tiveram que fechar vários pontos, como a Lagoa da Pampulha, praças, pontos onde você tem geralmente Praça da Liberdade, enfim, onde você tem esse maior fluxo de pessoas, e mesmo assim, com fechamento de determinados pontos, levando em consideração a questão do coletivo, né? Você teve vários pontos de aglomeração, como na Avenida José Cândido, que é uma via que não dá para, né, não dá para fechar ali, porque tem um fluxo grande para Sabará, etc. E aí eles entrevistaram um senhor, estou lembrando aqui, só para contar caso mesmo, eles entrevistaram um senhor com mais de 80 anos e falando o seguinte, é porque eu estava sem máscara, utilizando aqueles aparelhos de ginástica de uso coletivo, sem nenhum tipo de... e mais de 80 anos. E ele falando, não, é porque eu sou uma pessoa bem instruída, eu sou uma pessoa que tem informação, tem uma saúde boa e eu sei o que é melhor para mim. E assim, a falta, aquela questão chega a ser uma visão altamente egocêntrica, né? Assim, não consegue ter este tipo de esse modo de vida aonde se considere o coletivo, a importância do outro. Então, assim, isso aí é só um exemplo, um dos casos, né, que a gente está vendo muito aí durante esse momento de confinamento social, onde as pessoas estão colocando as suas vontades, né, acima ali de todo um bem comum, um bem coletivo, porque se a gente parar para pensar, essa pandemia ela afeta o quê?
o nosso sistema de saúde, né? Ela afeta ali de forma grave o nosso sistema de saúde. Então, por mais que você não pegue aquela Covid, se alguém que você conhece necessitar de um leito de UTI e não tiver, ou se você mesmo, por outro motivo, precisar, né, e não ter esse tipo de assistência, isso é muito, muito complicado. Então, essas questões que nós estamos discutindo em relação ao sistema público de saúde, em relação ao isolamento social, em relação ao tipo de atitude, como o seu modo de vida individual vai impactar no coletivo, isso tem tudo a ver com essa questão que é pontuada aqui pelo Winnicott, né, em relação à fase adulta. É quando você consegue realmente colocar o bem coletivo acima da sua individualidade. Então, ponderar essas questões, né? Desculpa se eu divaguei demais, eu fui clara? Deu para acompanhar? Sim. Sim, perfeito. Então, mas para a gente pensar nisso, né? Essa questão do coletivo, que muitas das vezes o adolescente não consegue, certo? Ele não consegue, ele vê a sociedade, ele vê o coletivo como algo que estaria ali inadequado, enfim. Então, tem aquela questão da transgressão, né? De forma muito mais aflorada. Terceiro, isso daqui, gente, nossa, eu vou até passar aqui um marca-texto, porque isso daqui é interessantíssimo. Devemos aceitar as nossas impotências e imperfeições. Em uma sociedade totalmente competitiva, aonde você tem que ser o melhor, o mais inteligente, o mais bonito, o com mais dinheiro, a boa mãe, né? A boa mãe, a mãe exemplar, que deixa a casa um brilho, que trabalha, que conquista, aonde você tem essa pressão social para perfeição, como que nós vamos aceitar nossas limitações? Quando eu falo em impotência e imperfeição, né, eu queria citar a questão da vulnerabilidade, né? Então, aceitar a sua vulnerabilidade. Nós não somos super-heróis. Nós não somos perfeitos. Nós não somos fortes o tempo inteiro. Nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos aceitar nossas fraquezas. Nós precisamos de aceitar e acolher as nossas imperfeições. Isso eu acho fundamental. Acolher, anota aí no seu caderno que isso é bonito, tá? É bonito mesmo. Acolher as nossas imperfeições, aceitando as nossas vulnerabilidades. E aqui eu vou falar para vocês. Aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre um livro. Tem uma indicação de livro aqui que é bem bacana para vocês. Deixa eu colocar. Vocês estão conseguindo ver aqui? Cadê? Esse daqui, ó, gente. Cadê? Queria colocar só Aqui, ó. Esse livro, tá? Coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Já ouviram falar? Oi? Vocês estão escutando, gente? Eu não ouvi falar, mas eu li um livro que é bem semelhante ao que a senhora está dizendo, que é Faça a Vida Valer a Pena. E ele aborda muito essa situação de tudo que a senhora está colocando e da nossa aceitação, que cada um tem um talento diferente.
É muito bom também. Muito bom, ótima dica, Danila. Depois vou dar uma lida também, tá? Então, fica a dica, Brené Brown. Inclusive, tem um TED dela no Netflix que fala sobre isso, sobre vulnerabilidade. O TED dela são uns 15 minutinhos, né? E TED é aquele sistema de palestras, né? Imagino que vocês já tenham assistido. Procura aí no Netflix, Brené Brown, né? Sobre a coragem de ser imperfeito, porque ela é ela é da área de psicologia, certo? Ela tem doutorado, o enfoque dela, né? Então é algo assim, é um livro realmente que sai dessa questão simplesmente de autoajuda e apresenta realmente dados dos estudos científicos dela. E ela fez o doutorado voltado para a vulnerabilidade do ser, né? Então coloca como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. A coragem de ser imperfeito, tá? É muito bom, vale a pena, e inclusive tem o TED aí no Netflix, né? Para vocês assistirem. Eu acho que é uma boa dica aí para quarentena, que fala, então, olha, sobre como é interessante, gente, porque Brené Brown, ela coloca o seguinte, só uma pequena palhinha aqui para vocês. Ela coloca que muitas das pessoas associam vulnerabilidade com fraqueza. Então, não quer se colocar em uma situação de vulnerabilidade porque existe aquela pressão, né, que nós somos fortes, que nós conseguimos, que nós somos perfeitos, e nós não queremos aceitar uma situação de impotência, uma situação onde você esteja vulnerável. E ela coloca justamente o contrário, que é assim, a vulnerabilidade não está aceitada com fraqueza, não está associada com fraqueza. A vulnerabilidade está associada com um ato de coragem. Para você ter coragem, para você evoluir, para você enfrentar situações desconfortáveis, para você crescer como ser humano, para você crescer em relação ao seu desenvolvimento emocional, por isso que eu acho bem interessante, porque é focado nessa questão do adulto, né? Porque esse desenvolvimento emocional se dá especialmente durante essa fase. Para você se desenvolver emocionalmente, é necessário que você aceite a vulnerabilidade e se coloque em situações de vulnerabilidade. Se expor, falar para o outro que está apaixonado pela primeira vez, aceitar que foi mandado embora de determinado emprego, aceitar a sua vulnerabilidade e possibilitar a transformação a partir disso. Então, vulnerabilidade é um ato de coragem, tá? A vulnerabilidade está associada com atos de coragem. Lembrem disso. E aí, por fim, é bonito, né? Vocês estão achando bonito, gente? Eu acho bonito pra caramba. Sim. Né? Eu acho, gente, até emociono, até arrepio. E por fim, nós devemos ser capazes de vivenciar o processo, né? E aceitar essas impotências, essas imperfeições associadas ao processo de envelhecimento, né? Por quê? Isso faz parte da vida, gente. Né? Faz parte da vida. O envelhecimento é mais uma etapa. E como que você vai entrar nessa etapa? Certo? Pessoal, olha só. Aqui, deixa eu ver quantas horas. 9:04. Nós vamos falar agora sobre Jung. Sobre Jung. Vocês já ouviram falar em Jung? Sim. Sim, o que vocês ouviram falar sobre Jung? Me contem. Vocês já estudaram em outro momento? Não? Eu não me recordo, não, professora. Eu já ouvi, sim, citação dele, mas eu não consigo me recordar, não. Ótimo, então vamos lá.
Mas vocês não tiveram nenhuma disciplina específica, não? Parte de psicanálise? Não, Eu não. não tivemos. Ainda não, ótimo. Então, depois, gente, lembrem o seguinte, que aqui em desenvolvimento humano, eu procuro, né, inclusive pela minha formação, né, lembrem aí que eu sou bióloga, né, eu procuro trabalhar com esse desenvolvimento biológico, né, e a sua interface com a psicologia. Então, vocês vão ver mais a fundo a questão de psicologia analítica, que é a linha de Jung, né, com o nosso time aí de professores, né, nas disciplinas mais específicas. Então, aqui eu dou uma introdução para que vocês associem com essa fase do desenvolvimento, certo? Então, nós temos aqui que Carl Jung, ele foi um psiquiatra e um psicoterapeuta, né, suíço, que fundou aí a psicologia analítica. Então, Jung, ele viveu aqui, se você observar, foi aquela grande, né, a gente considera até uma época ali de ouro, né, da psicologia, aonde você teve esse grande avanço nos estudos na área aí de psicologia, de psicanálise e outras linhas, né? Então, 1875 a 1961. Então, contemporâneo ali, né, de Freud, de Margaret Mead, e todos, né, Ana Freud, a maior parte ali daqueles estudiosos que nós vimos, né, estão aí, são contemporâneos, então desenvolveram seus estudos ali naquela mesma época, ali, né, no início ali de 1900 e bolinha. Jung, então, propôs e desenvolveu conceitos a respeito, né, alguns termos que são chaves aqui quando eu falo de Jung, sobre a questão da personalidade, tá? Então, ele fala muito sobre a questão da extroversão e introversão, tá? Arquétipo, esse termo aqui a gente vai falar hoje, tá? Então, associação entre personalidade, arquétipo e inconsciente coletivo, ok? Então, Jung, ele trabalha nessa linha, conceitos de personalidade, arquétipo e inconsciente coletivo. Vamos lá, para começar então, nós temos o quê? Jung coloca que a psique, né, seria um espaço não físico, certo? Seria uma esfera fundamental no ser humano, mas que não tem uma característica física, mas que a energia flui continuamente, né? Ele compara, nós temos alguns autores que colocam como se fosse o seguinte, a energia psíquica você não enxerga, e é muito complexa, porque está associada com a subjetividade de cada sujeito, mas você vê os seus reflexos. É como se fosse a energia elétrica. Você não vê a energia elétrica, mas o seu computador está funcionando. Você não vê a energia elétrica, mas o ventilador ligou. Aquela lâmpada acendeu. Da mesma forma, a energia psíquica, você não consegue mensurar, pegar, né, manipular, mas você vê a sua manifestação. Como que é feita a manifestação dessa energia psíquica? Essa manifestação é feita a partir de pensamentos, comportamentos, sentimentos. Essa é a manifestação da energia psíquica. A gente pode ter como exemplo a angústia, que muitos estão passando agora, como uma energia? Exatamente. São esses conflitos. É a angústia, é a ansiedade, é o amor, é a paixão, é o carinho, é o cuidado, é o afeto. Tudo isso que se manifesta a partir dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, estão associadas com a canalização da nossa energia psíquica.
Essa energia psíquica pode ser voltada para a sexualidade, por exemplo, certo? E aí, se você tem ali uma questão não correspondida, vai gerar, vai desencadear determinados sentimentos, frustração, determinados comportamentos. Então, o que eu coloco? A psique, né, ela não é palpável. Não é palpável, não é física, mas é constituída por uma realidade única, uma realidade subjetiva, de acordo com a individuação, de acordo com cada sujeito, e você tem um fluxo constante energético. Qual tipo de energia que está associada com a psique? A energia psíquica, que vai se manifestar a partir dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Gente, antes da gente seguir, tem uma frase do Mandela que eu adoro. Eu adoro essa frase. Assim, eu vou fazer essa citação, não lembro ao certo aqui as palavras que utilizou, mas a mensagem seria basicamente essa, enquanto ele estava preso, né? Mandela colocou o seguinte: eles podem prender o meu corpo, mas não podem controlar os meus sentimentos e pensamentos. E foi a época que ele escreveu, até arrepio, foi a época que ele escreveu, né, uma grande parte ali das suas obras, dos seus manifestos. Eles podem controlar o meu corpo. Fisicamente, eu estou preso. Mas aqui, ó, essa energia aqui, nossa, até arrepio, minha gente, eu tô arrepiada com os pelos até na nuca, tá? Deixa eu contar para vocês. Mas essa energia aqui, ó, essa energia associada com meus sentimentos, meus pensamentos e comportamentos, ninguém controla. Gente, maravilhoso. Fala a verdade, vocês estão achando maravilhoso? Responde aí, minha gente. Ou só eu que estou arrepiando aqui sozinha? Com certeza. Sim. É bonito, né? Eu ouvi um caso de uma jornalista que ela foi presa e para ela não ser condenada, ela tinha que assumir algo que ela não fez. E aí ela falou que preferia ficar presa do que assumir algo que ela não fez, porque eles iam estar prendendo só o físico dela, mas o emocional, o sentimento dela não ia ser abalado, ela não ia fazer essa troca. Olha só, bem na linha do Mandela. Esse daí já deve ter, né, até visto esse manifesto. Pensa, é muito legal você pensar desse ponto de Sim. vista. É sim. Muito bacana. Não é físico, gente, né? Essa energia não é física, mas ela existe e ela se manifesta ali de todas as formas. E uma coisa interessante que eu queria pontuar aqui, deixa eu limpar aqui um pouquinho, mas que é bom vocês terem em mente, eu até sugiro que você anote aí no seu caderno, como que essa energia psíquica, ela é formada. De onde ela vem? A energia psíquica, de acordo com Jung, ela é gerada pelo conflito de forças. E aí, Danila, eu queria voltar naquilo que você falou anteriormente. Aquela angústia, aquele sentimento, aquelas questões, aquelas forças, né, contrastantes que nós estamos sentindo, passando por esse momento, isso é fonte de energia psíquica. A energia psíquica, enquanto a energia elétrica vem da força das turbinas da hidrelétrica, vem ali do girar da hélice daquele parque eólico, da luz solar que bate naquele painel, né? Isso que promove ali, que gera a energia elétrica. No caso da energia psíquica, é esse conflito. Que tipo de conflito? Lembra lá do Erik Erikson? Ele não falou sobre uma série de fases conflitantes que nós nos desenvolvemos aqui a partir de uma série de conflitos? Então, são esses conflitos que geram a energia psíquica.
E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Essas forças conflitantes que promovem a nossa energia psíquica. Seria aqui, ó, aquela luta que existe em todos nós entre o ego e o inconsciente. Quando eu falo sobre esse conflito entre o ego e o inconsciente, qual que foi o outro teórico que nós estudamos, né? A outra teórica que falava sobre isso. Quem colocava essa questão do ego e o id? Ana Freud. Exatamente, Ana Freud. Gente, isso que eu acho lindo nessa disciplina. A todo momento você pode ter ali diferentes pontos de vista, diferentes autores, diferentes teóricos, mas todos conversam. Entende? Você tem um diálogo, você tem uma troca de informações, você tem uma linha central, isso que eu acho muito bonito. Então, ego e inconsciente, né? É esse conflito que gera a energia psíquica e essa energia psíquica que vai ser manifestada a partir dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos, tá? Aqui, pessoal, eu vou passar para vocês brevemente a diferença entre ego e o inconsciente, certo? Para a gente ter essa perspectiva junguiana, tá? E daqui a pouquinho a gente faz o nosso intervalo. Mas antes da gente fechar, observe isso daqui. Segundo Jung, ego vai ser a força unificadora da personalidade e encontra-se no centro da consciência, tá? Então, é aquele regulador. O ego, né? O ego, ele consegue aí, estaria associado com essa consciência de nós mesmos. Anota no seu caderno, pelo amor de Deus. Ego, consciência de nós mesmos, tá? Perceber, pensar, sentir, lembrar. Isso está associado com o nosso ego, com que nós temos consciência, quem eu sou, o que eu faço, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, eu agi certo, agi errado, consciência de nós mesmos. Anotou no caderno? Sim. O ego é seletivo. O ego, ele filtra estímulos, ele filtra os processos psíquicos. Mas uma coisa importante, nunca estamos totalmente conscientes de nós mesmos. Isso não existe. Olha que lindo e que bonito isso, que eu tô até arrepiando. Nós nunca estamos totalmente conscientes de nós mesmos. Pensa na complexidade disso, né? O ego sempre está sujeito ao nosso inconsciente. É quando nós utilizamos determinadas palavras que a gente nem percebe. É quando o nosso pensamento remete a coisas distantes que você não sabe de onde que veio. É impossível estar 100% consciente. Por mais racional que seja aquela pessoa, ela sempre está sujeita ao inconsciente, a uma força do inconsciente. Porque se nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Seria fácil programar, vou colocar aqui o meu ego, ele vai filtrar, vai selecionar, certo? E vai conferir aqui, vou simplesmente apagar aqui o meu inconsciente. Nós não somos máquinas. Então, apesar do ego estar associado com a consciência de nós mesmos, o ego ser seletivo, filtrar estímulos e processos, nós nunca estamos totalmente conscientes de nós mesmos. Então, o ego, ele faz parte da consciência, é a força unificadora da personalidade. Isso é bonito demais. Se eu fosse você, eu anotava no seu caderno. O ego é a força unificadora da personalidade. Confere aquele sentimento de identidade e continuidade, consciência sobre nós mesmos, tá? Mas lembrem, nós nunca estamos totalmente conscientes de nós mesmos. Nayara. 100%? Não. Diga.
É força unificadora de quê? É a força unificadora da personalidade. Aqui, você tá quase uma poeta hoje, hein? Eu tô inspirada, não tô? Hoje Fala, você amiga. tá. Eu tô inspirada, gente. Hoje tá. Essa disciplina, gente, tem uma coisa que me dá uma palpitação, esse tal do desenvolvimento humano. Que a gente vê, é a vida, né? Nossa, parece que faz assim na sua caixinha. Quando pega assim, ó, parece que abre assim sua cabeça e puf, aí você vê as coisas com outros olhos, né? Você vê o mundo com outra visão. Eu acho muito bonito. Ah, eu tô inspirada mesmo. Então lembrem, tá? Nós nunca estamos totalmente conscientes de nós mesmos. Por quê? Por quê? Sempre tem um conflito, meus amores. Sempre tem um conflito. Olha só, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão do inconsciente pessoal. Gente, quando eu falo de inconsciente, eu tenho o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, certo? Então acompanhe aqui para você não comer mosca e não perder o fio da meada. A energia psíquica, ela é gerada a partir de uma série de conflitos, forças conflitantes. Essas forças conflitantes se dão a partir do conflito entre o ego e o inconsciente, sendo que o inconsciente existe o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal está associado com aquele indivíduo, é único. O inconsciente pessoal é único. Assemelha-se ao pré-consciente e inconsciente ali de Freud. Anota aí, pelo amor de Deus. O inconsciente pessoal, segundo Jung, assemelha-se ao pré-consciente e inconsciente de Freud. É único em cada pessoa, tá? É único. É composto por quê? Aquelas memórias, aquelas memórias que são difíceis de serem acessadas, né? Ou ainda aquelas impressões sensoriais que são muito fracas. Eu tô aqui dando aula para vocês, mas aí de repente o vizinho ali tem alguma discussão, tem algum ruído distante. É uma impressão sensorial fraca, mas que está ali, certo? Porque nós estamos o tempo inteiro interagindo com o meio. Então, olha só, quando eu falo de inconsciente pessoal, só para a gente pegar aqui, ó, origina-se de um material previamente consciente que foi esquecido ou suprimido. Então, lembra do inconsciente de Freud. Aonde, durante a nossa infância, por exemplo, durante o período de latência, você tem a supressão, você tem um recalque, né? Você faz aquela supressão daquele sentimento, você faz a supressão daquela força, colocando aquilo no seu inconsciente, né? Ou que foi até mesmo esquecido. Esse inconsciente pessoal pode estar associado também com essas impressões sensoriais fracas, como eu citei aqui, o caso do vizinho, que está ali discutindo com o cachorro, né? E aí eu tô com foco aqui, mas a minha energia psíquica aqui, ó, todo o meu sistema nervoso, enfim, você está interagindo o tempo inteiro com o meio. É importante a gente pensar que esse inconsciente pessoal, ele é único em cada pessoa. Nós temos aqueles casos, e aí, olha, dá um destaque nisso daqui, porque isso daqui, ó, vocês vão ver a fundo na disciplina de psicanálise, né? Próximos capítulos, que eu acho que vai ser bem no período que vem, tá? Quarto período, vocês vão ter aí a disciplina específica de... Nossa, gente, vocês já estão no quarto período quase, hein? Caraca, agora que eu tô parando para pensar. É você que vai dar aula para nós? Não, eu fico com desenvolvimento humano e bases biológicas. Aí as mais específicas, aí eu vou dando tchau para vocês. Mas enfim, vamos ver o que acontece. É bacana aqui, ó, que é único em cada pessoa. Nossa, olha só, quando você tem memórias muito difíceis de serem acessadas. Danila, me dá um exemplo aí. De uma pessoa, um tipo de paciente que pode ter ali, qual tipo de situação,
né? Que você pode ter essa memória aí que é difícil de ser acessada, que está lá no inconsciente pessoal. De repente, quando ela foi muito maltratada na infância e já tem uma idade bem avançada e não entende por que não consegue nem ficar perto de criança, seria um exemplo? Seria um exemplo, perfeito, perfeito. Então, casos envolvendo violência, abuso, né? Tudo isso que é muito, imagina, a criança, especialmente na fase da infância, você não tem uma maturidade biológica e psíquica para lidar com questões que são muito difíceis, a perda de um ente, um abuso sexual, um caso de violência, e muitas das vezes essas memórias, né, ficam ali suprimidas e são difíceis de serem acessadas, necessitando do quê? Da intervenção terapêutica, psicanálise, que vai orientar, mas não é qualquer um, viu, gente? São psicólogos para acessarem esse tipo de memória, que é muito difícil, que o indivíduo, a toda força, ele utiliza toda a sua força psíquica para esconder aquilo no seu inconsciente pessoal, porque é algo muito doloroso para ele lidar com essa realidade, tem que ser um excelente psicólogo, tá? Um psicólogo, assim, que realmente tem ali um conhecimento, que tem uma forma de trabalhar a psicanálise para acessar essas memórias que estão bloqueadas pelo próprio sujeito, que o sujeito não tem a vontade, o paciente não tem a vontade de acessar para se proteger. Então, assim, é um desafio enorme, tá? Eu acho, assim, interessantíssima essa parte de psicanálise, eu acho que vocês vão gostar. Em relação ao inconsciente pessoal, deu para acompanhar? Inconsciente pessoal, deu para acompanhar? Dúvidas até aqui? Sim. Ótimo, vamos lá. Inconsciente coletivo, meus amores, inconsciente coletivo. Aí essa parte também, essa aula de hoje tá que tá, viu? Inconsciente coletivo. Todo mundo já ouviu falar desse tal de inconsciente coletivo, não é? Ah, é o inconsciente coletivo, é a memória coletiva. O que seria isso? O inconsciente coletivo, ele está associado com a nossa história. Mas pensando na nossa história, não só como indivíduo, não só do ponto de vista ontogenético, mas inclusive evolutivo, filogenético. E aí vem a bióloga falar com vocês, né? Que está associado, o inconsciente coletivo é algo que está registrado, são aqueles comportamentos, né, que estão registrados na nossa história evolutiva, que eram aquele tipo de comportamento que era realizado pelos nossos ancestrais, pensando na evolução da humanidade como espécie. Olha que interessante. Então, o inconsciente coletivo, ele está associado com questões socioculturais, mas não só ontogeneticamente, mas sim com a evolução daquela espécie, com a evolução da humanidade. Então, vamos lá. O inconsciente coletivo estaria associado com um nível mais profundo e inacessível da mente, tá? Um nível mais profundo e inacessível da mente, aonde você tem a humanidade como uma espécie, certo? Ela acumula e armazena experiências ao longo da sua história evolutiva. Ou seja, vamos lá. Vamos pensar que tem alguém com o microfone aberto, gente, tá chiando aqui no meu ouvido. Olha só. Pensa o seguinte, o comportamento social, o comportamento de grupo dos humanos. Nós somos uma espécie social, certo? Nós necessitamos dos outros para nos desenvolvermos, para nos protegermos. Concordam?
Sim, não, talvez? Sim. Sim, né? Então, olha só. Por quê? Vamos pensar aqui como na nossa história evolutiva. Como, né, seres ancestrais, quando surgiram os primeiros sapiens, Homo sapiens, né? Tinha ali o Neandertal, quando surgiram o Homo erectus e surgiram o Homo sapiens. Nós não tínhamos ali, nós não temos como humanos presas grandes. Nós não temos grandes garras. Nós não temos grandes chifres, pelo menos a maioria de nós não temos, né? Para poder defender, pensando como espécie, como animal, né? Imagina lá a questão assim dos nossos ancestrais, como que nós nos protegíamos, né? Contra grandes mamíferos, contra os perigos ali associados a um ambiente mais primitivo. Nós não tínhamos chifres, não temos grandes garras, não temos rabo grande, né? Somos ali, o porte do humano, ele é menor comparativamente, e como que a humanidade conseguiu dominar, ter essa grande abrangência na Terra e conseguiu, inclusive, dominar outras espécies, que hoje a gente consegue controlar, inclusive, né, a questão de animais muito maiores e muito mais ferozes que nós, leões, cobras. Como que nós conseguimos? A partir do comportamento do grupo e a partir da revolução cognitiva. Isso é interessantíssimo. Criar armas, a capacidade de criar armas, aquela predisposição que nós temos a termos medo de cobra. Olha que interessante. Nós temos, evolutivamente, o ser humano, como espécie, ao longo da sua vida evolutiva ali, é como se tivesse carimbado aquele comportamento de ter medo de cobra. Por quê? Porque muitos já foram picados e morreram dessa forma. Então, nós temos uma tendência a ter medo de determinadas situações de risco. Nós temos uma tendência a nos agruparmos para nos protegermos. Nós temos uma tendência de buscarmos ferramentas, instrumentos para manipular o meio para a nossa sobrevivência. Isso é uma tendência associada com o nosso inconsciente coletivo. É uma predisposição da espécie humana. Isso é bonito pra caramba, minha gente. É bonito demais. Nossa Senhora. Preciso tomar um café. Muito lindo, muito lindo. Então, pensa bem. Esse inconsciente coletivo está associado com o nível mais profundo, inacessível da mente, que está associado com a evolução da espécie humana, por causa de experiências que foram acumuladas ao longo da nossa história evolutiva. A questão, por exemplo, do cuidado maternal, certo? O cuidado maternal, a própria questão de busca por abrigo, a proteção ali, né, do grupo. Isso tudo seriam ali repositórios. O inconsciente coletivo está associado com repositório de experiências ancestrais. É um passado coletivo. Seria um repositório ali, né, de experiências ancestrais. Lembrem o seguinte, esse repositório de experiências ancestrais é o que confere as potencialidades sobre os nossos comportamentos. O inconsciente coletivo está associado com uma predisposição a agir, comportar, sentir como os nossos ancestrais. Isso que seria o inconsciente coletivo, algo impresso a partir da nossa história evolutiva.
E esse passado coletivo é a base do psiquismo humano. Lele, que isso é bonito pra caramba, escreve isso no seu caderno. Esse repositório inconsciente coletivo, aí coloca uma setinha, né? Entre parênteses, esse repositório de experiências ancestrais é a base do psiquismo humano. Esse passado coletivo é a base do psiquismo humano. Ou seja, nós temos a predisposição a agir, comportar e sentir como os nossos ancestrais. Mas isso tudo dependerá de nossas experiências, tá? Nós temos uma predisposição, existe uma potencialidade associada ao inconsciente coletivo, mas vai depender da nossa experiência. Pessoal, deu para acompanhar? Marcela, você tá aí, Marcela? Marcelinha? Oi? Oi, Marcela. Aqui, nós estudamos anteriormente, teve um outro teórico que fazia esse link entre ontogenia, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo, e a filogenia, que seria essa história evolutiva segundo Darwin. Você consegue lembrar qual que era o teórico que colocava esse paralelo? Filogenia e ontogenia? Não. Não? Alguém lembra? É o Stanley Hall? Exatamente, Stanley Hall. Exatamente. Então, nós temos, olha só, lembrando aqui, né, que Jung, ele coloca essa perspectiva aqui, associando a nossa ontogenia com a filogenia, é semelhante a Stanley Hall. E aí, meus amores, eu vou deixar para vocês a dica, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou abrir aqui a minha câmera para vocês. Vocês estão me vendo? Tá vendo a professora, amores? Sim. Deixa eu ver vocês também. Olha aqui, ó. Olha a dica, tá? Esse daqui, ó, é o livro que eu tô lendo. Tô lendo vagarosamente, é uma leitura densa, tá? Mas é muito bom e tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora, que é Sapiens, do Yuval Harari, uma breve história da humanidade. Gente, ele coloca exatamente isso, a evolução da espécie humana, certo? Associado aí com com toda essa questão do nosso, essa perspectiva aí, até de evolução psicossocial, tá? Então é muito interessante. Ele coloca aqui, lá no começo, né, do desenvolvimento na nossa história evolutiva, como humanos, né? O que foi carimbado? Quais são as impressões? Então, essa parte de inconsciente coletivo, se você ler esse livro, que seja aqui o comecinho, né? Começa a ler, você vai ver o tanto que tem a ver com a nossa matéria, tá? E essa dica daqui, gente, eu peguei, foram os professores da minha pós-graduação, eu acho que eu comentei com vocês que eu tô fazendo uma outra pós agora na área de pedagogia, né? Com essa parte aí de pedagogia transformadora. E aí vários sociólogos, filósofos, né, o pessoal da psicopedagogia, vários professores meus indicaram esse livro, né, ele realmente é muito bom, tá? Sapiens. Então, leiam Sapiens, tá? Eu vou pegar aqui até uma citação em relação... Aqui, ó, em relação à nossa a essa questão do inconsciente coletivo, olha só essa citação, tá? Fala em relação à ficção. É relativamente fácil concordar que só o Homo sapiens
comparado com os outros, né, com as outras espécies. Pode falar sobre coisas que não existem, que não existem de fato. E acreditar em meia dúzia de coisas impossíveis antes do café da manhã, a nossa capacidade de abstração. É a ficção que nos permitiu não só imaginar, como também fazer isso coletivamente. Podemos tecer mitos partilhados, tais como a história bíblica da criação, os mitos do tempo do sonho dos aborígenes australianos e mitos nacionalistas dos estados modernos. Tais mitos dão aos sapiens a capacidade sem precedente de cooperar de modo versátil em grande número. Formigas e abelhas também podem trabalhar juntas, em grande número. Mas elas o fazem de maneira tão rígida e apenas com parentes próximos. Os sapiens podem cooperar de maneira extremamente flexível, com um número incontável de estranhos. É por isso que os sapiens governam o mundo, ao passo que as formigas comem nossos restos e os chimpanzés estão trancados em zoológicos ou em laboratórios de pesquisa. A questão da religião, os mitos, a questão de governo. Gente, é muito legal esse livro. O Estado, né? As empresas. O que é empresa? O que é uma pessoa jurídica? Imagina, isso tudo foi criado por nós, humanos. E está impresso aonde? No inconsciente coletivo. Deu para acompanhar? Fica a dica. Deu para acompanhar, amores? Não? Eu tô falando sozinha aqui, empolgadíssima. Sim, não, talvez. Cadê vocês? Deu sim. Deu? Ai, que maravilha. Eu falei, pronto, fiquei aqui meia hora falando sozinha. Gente, olha só, muito bacana. Vamos fazer um intervalinho, tá bom? 30 minutinhos a gente volta, tá? Então, deixa eu ver aqui quantas horas. Espera aí. Descartar. Nossa, são 9h40 já. 10 horas a gente volta, então. Tá bom? 10 horas a gente volta aqui. Beleza? Amores? Sim, tá certo. Beleza, então tá. Vamos lá tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre Jung. Até!